Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar de associação de resistores. Nós já vimos que resistor são dispositivos que transformam energia elétrica em energia térmica, né? Em eletrônica, por exemplo, né? Esses dispositivos são utilizados para controlar a tensão, permite controlar a tensão e a corrente que percorre pelo circuito, beleza? Tipo de associação de resistores. Podemos ter associação em série, associação em paralelo ou associação mista de resistores. Associação em série, né, ela acontece quando nós temos aí vários resistores, aqui no caso nós temos 3 resistores ligados em um mesmo condutor em sequência, beleza? De modo que a corrente só encontra um caminho para ela percorrer, tá certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, nós temos uma associação em série, onde essa tensão total de AD é igual à queda de tensão que nós vamos ter aqui de AB, devido ao resistor R1, mais uma queda de tensão que vai ter aqui no resistor R2, de B a C, mais uma queda de tensão que vai ocorrer aqui nesse resistor do ponto C ao ponto D aí, certo? Então, a tensão que a bateria, o gerador, está fornecendo é igual à somatória das quedas de tensões em cada resistor. Como? A tensão aí é a resistência, o produto da resistência vezes a corrente. Nós vamos ter que de A a B vai ser a resistência 1 vezes a corrente. Como a corrente é a mesma, observe que nós teremos aqui no ponto tensão BC, o resistor 2 vezes a corrente. No ponto de CD aqui, nos pontos CD, nós vamos ter resistência 3 vezes a corrente. E a corrente é a mesma, beleza, gente? Então, a resistência equivalente desse circuito será a tensão total aí do que o gerador está fornecendo, ou uma bateria, é a somatória das quedas de tensões. Essa resistência equivalente aí, a gente ainda não sabe, a gente precisa encontrar. Vezes o produto da corrente que vai estar passando, nós temos aqui a tensão total aí que está recebendo aí o circuito. Do ponto AB nós já vimos que vai ser a resistência R1 vezes I, no ponto BC R2 vezes I, no ponto CD R3 vezes I. Colocando em evidência o I, uma vez que é a mesma corrente para os 3 resistores, certo? Foi colocado aqui em evidência. Podemos cancelar aí o I do lado esquerdo com o I do lado direito. O que sobrou? Que a resistência equivalente é igual à somatória das resistências R1 mais R2 mais R3. E se tivesse mais resistência, R mais R4 mais R5 e assim sucessivamente. Beleza, gente? Então, a resistência equivalente numa associação aí em série, certo? Em série, vai ser a somatória das resistências. E essa resistência equivalente é como se eu pegasse aquelas 3 resistências e trocasse por apenas uma resistência aí, certo? E por que eu não utilizei logo apenas uma resistência? Porque muitas vezes você quer formar um circuito onde você não encontra no mercado um resistor com a resistência que você necessita para aquele circuito, certo? Aí o que você faz? Você faz uma associação de resistores, que no caso aqui estou colocando 3, tá? Beleza, gente? Então, exemplo, calcule a intensidade da corrente na associação abaixo. Então, nós temos 3 resistores, um de 8 ohms, 7 ohms, 10 ohms, certo? Quer saber a intensidade de corrente? Temos a tensão que está submetido aí esse trecho aí, esse circuito aí. Então, resistência equivalente à soma das resistências,
que vai dar 25 ohms. Beleza? Corrente aí vai ser igual a tensão total dividido pela resistência equivalente. A tensão total, no caso, é 100 volts. A resistência equivalente, 25 ohms. Tá? 100 dividido por 25, nós temos 4 amperes, que é a corrente que vai estar passando aí naqueles 3 resistores. Tá? Esses 3 resistores equivalem a um único resistor de 25 ohms. Beleza, pessoal? Tensão elétrica em cada resistor. A questão não pediu, mas vamos além aí, certo, gente? Então, a tensão elétrica, nós vimos aqui, ó, vai ser a tensão 1, 2 e 3. A tensão em 1, no primeiro resistor aqui, vai ser o R1 vezes I. R1 é 8. O I é 4. 8 vezes 4, 32. Tensão no 2. R2 vezes I, 7 vezes 4, porque 4 é a corrente aqui, ó, percebe? É a mesma. Então, 7 é a resistência, vezes a corrente com a 4, que é 4, nós temos 28 volts. E no ponto 3, ou tensão em 3 aqui, ó, no de 10 ohms, será 10 vezes 4, que é a corrente, 40 volts. Se somarmos essa tensão aqui, ela tem que ser igual à tensão total que o gerador ou a bateria está fornecendo aí ao circuito, beleza, gente? Então, 32 mais 28, 60, 60 mais 40, 100 volts. Então, o sistema recebe 100 e há queda de tensão em cada trecho aqui, de forma que a soma total também dá 100, beleza? Associação em paralela. Então, a associação em paralela, nós temos aqui, né, uma diferença de potencial aí, esse sistema aí está sendo submetido a uma diferença de potencial U, onde nós temos aqui resistência R1, R2 e R3. E essas resistências estão em condutores diferentes. Beleza, gente? Estão em condutores diferentes. Então, nessa situação aqui, esses 3 resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial, ou seja, as tensões em cada resistor vai ser a mesma. Porém, a corrente não. A corrente aqui ela chega e ela se divide, né, de acordo à resistência aqui de cada resistor. Beleza? Imagine que aqui é um cano, ó, né, um cano com água, e aqui a água vai encontrar 3 caminhos para passar. Onde houver menor resistência, mais facilmente a água vai passar, ou seja, maior será a corrente, tá, gente? Então, a resistência equivalente aí será o seguinte: é a tensão total aí que está sendo submetido a esse circuito pela resistência equivalente, onde nós vamos ter que 1 é a tensão R1, e 2 tensão R2 e 3 tensão R3. Observe que as tensões são iguais, beleza, gente? Isso é o que caracteriza a associação em paralela, mesma tensão. Como a corrente que chega, né, ela se divide, eu posso dizer que esse I total que está passando aqui no início vai ser a somatória desses I's parciais. Beleza? Então, I vai ser I1 mais I2 mais I3. Substituindo esses valores, tá, nas suas devidas posições, o que é que nós vamos obter? Vamos obter essa equaçãozinha aqui, ó. Substituiu no lugar de I, obtemos a tensão total pela resistência equivalente. No lugar de 1, tensão total por R1 e assim sucessivamente. Tá? Como os U aqui, ó, a tensão são iguais, podemos colocar em evidência. Aqui na frente não está escrito, mas é 1. 1 por R1, 1 por R2, 1 por R3. E o U a gente colocou em evidência. Esse U aqui tem 1, ó, não está escrito, mas é 1 que vai aparecer aqui. Esse U pode ser eliminado com o U do outro lado. O que obtemos? Que a resistência equivalente é dado pelo inverso do R1 mais 1 por R2 mais 1 por R3. E se tivéssemos aí mais resistores, 1 por R4, 1 por R5 e assim sucessivamente. Então, resistência equivalente, né,
que é o REC aí, vai ser dado por essa equaçãozinha aqui. Dada a associação abaixo, determine a resistência equivalente. Então, nós temos aqui dois resistores em paralelo. Como temos apenas dois resistores, vai ser um por R1 mais um por R2. R1 é igual a 2, R2 é igual a 3. Resolvendo aqui essas duas razões diferentes, nós primeiro precisamos resolver o MMC. O MMC de 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1 é 3. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1 é 2. 3 mais 2 é igual a 5. E resolve aqui, né, esse sistema. O REC está dividindo, vai multiplicando, fica 5 REC. 6 vezes 1, 6. Beleza, gente? De forma que nós vamos ter aí REC igual a 6 dividido por 5, que vai dar 1.2 ohm.